Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E a videoaula de hoje é sobre equação do primeiro grau, atendendo a pedidos de alguns inscritos aqui do meu canal, ok? Então vamos lá para a nossa lousa. Trouxe aqui um exemplo e vamos para a definição, né? Bom, as equações são muito importantes para a resolução de situações problemas. E para que possamos utilizá-las, é necessário conhecer alguns procedimentos básicos de como resolver a equação do primeiro grau. Antes de mais nada, vamos lá. Por que equação é chamada de equação do primeiro grau? Porque ela tem ah, uma letra, que no nosso caso aqui é a letra x, com expoente 1. Ó. Não tem nada aqui em cima, significa que é 1 aqui, ó, tá? Quando vocês verem 1, 2, já não vai ser mais equação do primeiro grau, e sim equação do segundo grau, tá? Hoje a gente vai falar só sobre a equação do primeiro grau, então vamos dar continuidade. E a equação do primeiro grau, ela é formada por uma incógnita, que é a nossa letrinha aqui, no caso é o x, de expoente 1, já falei sobre isso, um sinal de igualdade que separa essa equação em dois membros. O primeiro membro, que é tudo isso aqui, ó, o primeiro membro é tudo isso aqui que vem antes do sinal de igual. Depois do sinal de igual, é tudo que estiver depois do sinal de igual é chamado de segundo membro, tá? E cada carinha desse aqui, ó, aqui tem uma parcela, outra parcela, outra parcela. E cada parcela é chamado de termo da equação. Tá? E para a gente resolver, para que possamos achar o valor do x, é necessário deixar esse x sozinho no primeiro membro. E como é que a gente faz isso? Vamos lá? Vamos começar aqui. Então, nós temos aqui ó, 3x mais 9. Como é que a gente faz para deixar o x sozinho? Tudo que for número sem letra, a gente vai colocar no segundo membro. Tudo que for número com ou acompanhado de letra ou acompanhado de letra, a gente vai deixar no primeiro membro. Então, nesse caso, a gente tem que pegar esse mais 9 aqui e colocar lá para o segundo membro. Ele está no primeiro membro, então a gente tem que tirar ele daqui e colocá-lo no segundo membro. Como é que a gente faz isso? Fazendo uma operação inversa. Temos aqui então o mais 9, o inverso de mais 9 é o menos 9. Sinal de igual, o zero já está no segundo membro, ele vai continuar lá. E o procedimento que a gente fez aqui, toda alteração que a gente fizer no primeiro membro, a gente vai ter que também fazer uma operação igual no segundo membro. O que a gente fez aqui no primeiro membro? A gente acrescentou o menos 9. Esse menos 9 vai ser acrescentado também no segundo membro, tá? Então, o menos 9 também vai ter que aparecer aqui. Continuando, o objetivo é deixar a letra sozinha, né? Deixar o x sozinho. 3x. Fazemos essa operação, mais 9. Então, eu tenho 9. Paguei o 9 que eu devia. Não estou devendo mais nada, certo? Então, zerou aqui a minha continha. Sinal de igual. O que a gente tem do outro lado? 0 menos 9, menos 9. Ok? Ainda não conseguimos isolar a letra, ainda falta mais um procedimento aqui. Vamos lá. Nós temos do primeiro membro, agora nós temos o 3x. Isso quer dizer que o 3 ele está multiplicando o x. Para resolver isso, a gente tem que fazer a inversa, né? A inversa da multiplicação seria a divisão. Quem é que está multiplicando o x, né? O 3. Então, nós vamos dividir tudo isso, vamos dividir tudo por 3, tá? A mudança que a gente fez no primeiro membro tem que fazer a mesma operação no segundo membro. Então, nós temos lá no segundo membro o menos 9. Nós não dividimos aqui ó, o 3x por 3. Nós também vamos dividir aqui o menos 9 por 3. Ok? Continuando, 3 dividido por 3, 3 dividido por 3 dá 1. 1x. Né? Quando o resultado é 1, aqui na frente do x, a gente não precisa representar esse 1, a gente só coloca a letra. Então, x
Agora o x está sozinho, igual, menos 9 dividido por 3, menos com mais dá menos, 9 dividido por 3 dá 3. Então, portanto, x igual a menos 3, tá? Agora tem uma forma resumida para a gente fazer isso aqui. Ao invés da gente colocar a operação inversa dos dois lados, a gente já coloca diretamente, ao invés de colocar no primeiro membro e no segundo membro, a gente já coloca a operação inversa já diretamente no segundo membro. Eu vou fazer aqui para vocês verem como é que fica, tá? Então vamos lá. 3x. Temos aqui, eu tenho que passar esse 9 para o outro lado fazendo a operação inversa. Então, o que eu faço com esse 9? A operação inversa de mais 9 é menos, o zero já está lá, eu copio o zero, né? E a operação inversa do mais 9 é o menos 9. Eu já jogo ó, a operação inversa já diretamente no segundo membro, tá ok? Continuando, nós temos aqui 3x, 0 menos 9, menos 9. No primeiro membro temos ainda a multiplicação, né? Temos que isolar a letra tem que ficar sozinha, o x tem que ficar sozinho no primeiro membro. E o 3 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo, certo? A operação inversa é a divisão, então ele vai passar para o outro lado dividindo. Quem está multiplicando o x é o 3, ele vai passar para o outro lado, o 9 já está lá, ele vai passar para o outro lado dividindo, ok? Já faço a operação inversa direto. Portanto, x é igual a menos 3, ok? Então, enquanto a pessoa tem um pouco ainda de dificuldade, é bom ela fazer do primeiro jeito ali, que é mais, né, detalhado, até a pessoa pegar o jeito. Depois que ela pegar a prática, aí ela já pode ir direto nesse resumido aqui, tá ok? Continuando, vamos mudar aqui, mudar de página. Então, nós temos aqui, recapitulando, né, reforçando o que já foi falado, temos aqui um outro exemplo, né, que é o 2x menos 8 igual a 3x menos 10. A letra, já foi falado, né, a letra é a incógnita da equação. A palavra incógnita significa desconhecida. Na equação acima, a incógnita é x, né, aqui, ó. Temos aqui, ó, x aqui e x aqui, ó. Temos um xzinho aqui, ó, 2x, né? Tem um x aqui e tem a outra aqui, ó, outro xzinho aqui, tá? Tudo que antecede, tudo que vem antes, ó, antecede é o que vem antes. Tudo que vem antes, tá aqui, ó, do sinal de igual, né, do sinal de igualdade, é chamado de primeiro membro. E tudo que vem, e o que sucede, que é o que vem depois, ó, do sinal de igual, é chamado de segundo membro, tá? E qualquer parcela, cada carinha desse aqui, ó, é uma parcela. Qualquer parcela do primeiro ou do segundo membro é chamado de termo da equação, tá? Ó, tem um aqui, tem outro aqui, tem outro aqui, tá ok? Continuando. Temos aqui alguns exemplos de equação. Então, eu tenho o exemplo A, que é 2x mais 8 igual a 0, que é bem parecido com aquele primeiro exemplo que a gente deu lá no começo, né? O B é 5x menos 4 igual a 6x mais 8. E o C, x mais 2 dividido por 3, que é igual a 2x mais 1 dividido por 5. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai resolver essas equaçõezinhas, tá? Para que vocês vejam o procedimento, né? Para que conheçam os procedimentos para chegar aí no valor da incógnita, que é o nosso, no caso aí é o x, né? Vamos lá? Então, nós temos aqui a equação número A, 2x. Lembra que a gente tem que isolar o x, né? Então, vamos lá. 2x. Vou fazer da forma resumida, tá? Para ir mais rápido. É igual. O mais 8, lembra que a gente tem que colocar tudo que é número sozinho, sem letra, tem que ir para o segundo membro. O inverso do mais 8 é o menos 8. Só que eu tenho que copiar. Depois, do segundo membro já tem um zero, né? Então eu copio ele aqui, que ele já está lá. Eu tenho que copiar o que já está lá. E o que eu tenho que mudar de membro, no caso é o mais 8. O inverso de mais 8 é
menos 8. Continuando, 2x é igual a 0 menos 8 menos 8. Isolando o x, eu vou deixar o x sozinho. O menos 8 já está aqui, eu só copio o menos 8. E o 2 está multiplicando o x, o inverso da multiplicação é a divisão. Ele está multiplicando aqui, ele vai passar para o outro lado, dividindo o 8, certo? Portanto, continuando, o x é igual a menos com mais dá menos, 8 dividido por 2 dá 4. Portanto, x é igual a menos 4. Continuando, alternativa B, temos aqui, no primeiro membro a gente tem o 5x menos 4, no segundo membro nós temos 6x mais 8. Lembra que a gente tem que colocar tudo que tiver letra, a gente tem que jogar tudo para o primeiro membro. E tudo que for número sozinho, a gente tem que colocar no segundo membro, certo? Vou fazer da forma resumida também, então vamos lá. Do primeiro membro eu já tenho o 5, o 5x já está no primeiro membro, ele continua sendo 5x, não muda nada. Do outro lado eu tenho, aqui desse lado eu fiquei agora, no primeiro membro tenho menos 4, que eu preciso passar para o segundo membro, certo? Mas no segundo membro eu tenho também letra, né? Eu tenho aqui, ó, o mais 6x, quer dizer, não tem nada na frente dele, não tem sinal nenhum na frente do número, significa que ele é positivo, tá? Só que quando eu passo ele para o segundo membro, eu vou ter que passar para o segundo membro, ou seja, antes do sinal de igual. Ele vai fazer o quê? Vai mudar, eu vou pegar o inverso, né? O inverso de mais é menos, então vai ficar menos 6x, ok? Sinal de igual, quem é que já está do outro lado, no segundo membro? É o mais 8, o mais 8 continua lá, então não mudou nada, tá? Agora, o menos 4, eu vou ter que usar o inverso do menos 4, porque o menos 4 ele está antes do sinal de igual, e agora eu vou ter que jogar ele para o segundo membro. Então, o inverso de menos 4 é o mais 4. Ok? Continuando, eu tenho 5x e paguei 6 que eu devia, continuei devendo, né? Continuo devendo 1x. Quando for 1, lembra, não precisa colocar nada na frente da letra, tá? Quando for 1, a gente não coloca nada, só deixa a letra sozinha. Então já conseguimos deixar a letra sozinha, já está o x sozinho ali, né? No segundo membro nós temos 8 e ganhamos mais 4. Então nós temos no total mais 12, certo? Só que aqui aconteceu um probleminha, né? Que probleminha é esse? Que nunca, pela regra da equação, o x ele nunca pode ser negativo. Quando acontece isso, quando você chega lá no resultado final e o sinal do x for negativo, a gente tem por obrigação, isso é regra, tá? Não pode esquecer, de multiplicar tudo isso, todo esse resultado por menos 1. Para quê? Para fazer com que esse x fique positivo, ok? Então, menos com menos dá mais, então ele passou a ser x, ou x, mais x, né, x positivo. E esse menos com menos, esse mais com menos dá menos, né? E o 12 vezes 1, 12. Então, a resposta final, na verdade, é x igual a menos 12, ok? A próxima atividade aqui, próximo exemplo. Nós temos aqui uma fração se igualando a outra fração. Nesse caso, quando nós temos aqui uma fração no primeiro membro e outra fração no segundo membro, e o sinal de igual, como o sinal de igual está no meio, a gente pode usar esse procedimento aqui, ó, porque a gente tem que eliminar os denominadores. Nesse caso, a gente pode fazer de um jeito bem simples, ó, pegando de cima o numerador do primeiro membro e multiplicar o denominador do segundo membro, e pegar o denominador do primeiro membro e multiplicar o numerador do segundo membro, ó, ok? Então vai ficar assim, o 3 vai multiplicar o 2x mais 1, sinal de igual, copia o sinal de igual, e o 5 do segundo membro vai multiplicar o numerador do outro que estava no primeiro membro, tá? Que é x mais 2. Então vai ficar assim. Para resolver,
essa situação aqui, nós usamos o que? A distributiva, o chamado a distributiva, né? O 3 vai multiplicar o 2x e depois o 3 vai multiplicar também o mais 1, tá? Aqui é a mesma coisa, o 5 vai multiplicar o x e também vai multiplicar o mais 2. Vamos lá? 3 vezes 2x, 6x. Copie o sinal de mais, que é mais com mais dá mais, né? Mais 3 vezes 1 dá mais 3. Ok? Sinal de igual. 5 mais 5 vezes x dá 5x. Mais com mais dá mais, 5 vezes 2. Então, 5 positivos vezes 2 positivos. Então, dá 10, dá mais 10. Ok? O que aconteceu aqui? Ficou parecendo com essa aqui, ó. Ficou parecendo com a equação B aqui, ó, tá vendo? Nós temos letras nos dois membros, né? E números sozinhos também nos dois membros. O que a gente tem que fazer? Pegar os semelhantes e juntar. Tudo que tiver acompanhado de letra vai para o primeiro membro. Então, nós temos aqui, no primeiro membro, nós já temos o 6 vai continuar sendo o 6x, não vai mudar nada, porque ele já estava no primeiro membro. E lá no segundo membro, nós vamos pegar o 5, nós vamos pegar aquele 5x que está no segundo membro e trazer ele para o primeiro membro. Só que como é que a gente faz? A gente tem que usar o inverso dele, né? Ele é mais 5x, ele passa para o primeiro membro, a gente vai colocar o inverso dele, que é menos 5x, ok? Sinal de igual, não tem mais nenhum número com letra para mudar aí. Nós temos agora sim o 10 que já está depois do sinal de igual, né? O mais 10 continua sendo menos 10, porque ele não mudou de membro, ele continua no mesmo membro. Então não vamos mudar o sinal dele, né? Não vamos pegar o inverso dele. E mais o 3x, mais 3x que está no primeiro membro, ele tem que vir para o segundo. Como é que a gente faz? A gente pega o inverso dele. O inverso de mais 3 é menos 3, ok? Continuando, eu tenho 6x, paguei 5 que devia, fiquei com 1x. Se deu 1, o x já está sozinho, né? Deu 1, não precisa colocar 1, só colocar a letra sozinha, que já sabemos que na frente dele tem um 1 multiplicando ele ali, tá bom? Tenho 10, paguei 3 que devia, fiquei com 7. Portanto, x é igual a 7. Ok? Eu espero que tenha ficado bem aí explicadinho para vocês essa parte. Eu trouxe mais um exemplo aqui, que lembra que eu falei lá no comecinho que as equações elas são muito importantes para resolver situações, problemas do dia a dia. Então eu trouxe um aqui, né, um probleminha do dia a dia, para a gente ter uma noção de como a gente usa a equação em problemas do dia a dia. Vamos lá? Então nesse probleminha está dizendo assim, ó, que para pintar um dos cômodos da sua casa, Manuel gastou metade de uma lata de tinta. Para aproveitar o restante da tinta, usou 4,5 litros e pintou a cozinha. Se mesmo assim ainda sobraram 3,5 litros de tinta, quantos litros havia na lata? Vamos lá. Primeiramente, quanto tinha na lata a gente não sabe. Então assim, ó, quanto tinha na lata? A lata era x, era igual a x, né? Espera aí. Deixa eu fazer melhor aqui, peraí. Então, na lata, a lata era igual a x, que eu não sei quanto tem na lata, né? Não sei, então significa que é x. Para pintar um dos cômodos da casa, então assim, um dos cômodos, para pintar um dos cômodos, vou abreviar aqui. Um dos cômodos, ele gastou quanto? Manuel gastou metade, né? Ó, para pintar um dos cômodos da casa, Manuel gastou metade da lata. A lata não tinha X de tinta? Tinha X tintas, né? Lá tinha uma quantidade X. Ele pegou quanto? Ele pegou a metade. Então significa que eu peguei a lata inteira e dividi ao meio, né? Dividi por 2, certo? E para aproveitar o restante, aí sobrou lá, sobrou meia lata, né? Ele usou meia, sobrou meia, né? Suponhando que se ele usou metade, ficou outra metade. Para aproveitar o restante da tinta, usou 4,5 litros e pintou a cozinha. Então, para a cozinha, ele gastou quanto? Ele gastou
4 litros, 4 litros e meio. E ainda assim, ó, se mesmo assim ainda sobraram 3 litros, sobraram, nossa, que letra horrível, né? Mas tudo bem. Sobraram 3 litros e meio. Gente, eu tô aqui aprendendo a usar a mesa digitalizadora, tá? Então eu não tenho prática ainda nisso aqui, não. É novo para mim, eu comecei há pouco tempo a utilizar, então minha letra não fica muito lá, né? Bem apresentável. Eu preciso treinar um pouquinho mais, tá? Desculpem pela letra, mas o importante são as informações aqui para a gente poder montar a nossa equação, tá? Então vamos lá. Então o que ele fez? Ele pegou, vamos montar a equação agora, tá? Com as informações que a gente tem aqui, a gente vai montar agora, tá? A equação. Então nós temos, ele tinha a lata inteira, que era x. Aí o que ele fez? Se ele gastou metade da lata, então quer dizer que ele tirou, né? Diminuiu, ó. Menos metade. Tinha a lata inteira, ele tirou a metade para pintar um dos cômodos. Depois ele fez o quê? Menos, aí depois o que sobrou ele tirou mais aqui, ó. Menos, para aproveitar o restante da tinta, usou 4 litros e meio. Então ele continuou tirando da lata, né? 4 litros e meio, certo? Para pintar a cozinha. Então aqui ele tinha a lata inteira, ele gastou metade para pintar um dos cômodos, então quer dizer que ele tirou metade para pintar um dos cômodos. Aí continuou tirando, né? Aí tirou mais 4 litros e meio para pintar a cozinha. E ainda assim sobraram. Isso quer dizer que isso resultou na sobra, né? Resultou na sobra de quanto? Na sobra de 3 litros e meio. Ainda sobrou aí 3 litros e meio, tá? A pergunta é, se mesmo assim ainda sobraram 3 litros e meio, quantos litros havia na lata? Então, quanto vale esse x aqui, ó? Quanto vale esse x inteiro aqui sozinho? Vamos ver? Então, lembrando que a gente tem que deixar tudo que é letra no primeiro membro, né? Então, x vai continuar aqui, né? O menos x também continua, menos x dividido por 2 também continua no primeiro membro. Sinal de igual, quem já está do outro lado? O 3,5 já está lá. E o menos 4,5, eu pego o inverso dele, que é mais 4,5. Só que nós temos aqui uma fraçãozinha, né? X dividido por 2. O que é que a gente faz? A gente vai multiplicar tudo isso por 2. Porque assim, quando tem soma, subtração e fração, a gente tem que achar o MMC, né? O MMC de 2 e 1, no caso aqui, ó, seria 1 embaixo, aqui também 1 embaixo e 1 embaixo. A gente tem que eliminar esse denominador aqui. Como é que a gente faz? A gente vai multiplicar tudo isso aí por 2, né? Porque seria o MMC, dividir pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Eu já faço assim, ó. Já multiplica tudo, não é o 2 que está aqui embaixo? A gente vai multiplicar tudo por 2, porque é 2 e 1. O MMC, desculpa, apaga aqui. O MMC de 2 e 1, né, seria 1, 1, 1, né? É o próprio 2 aqui, eu só 2, né? Que vai ficar um aqui, um aqui. Então seria o 2. Multiplicar tudo por 2, tá ok? Multiplicar tudo isso aí, ó, por 2, tá? Então vai ficar 2 vezes x, 2x. Menos x vezes 2 vai dar menos 2x dividido por 2 aqui, certo? 3,5 vezes 2 vai dar 7, mais 4,5 vezes 2, 9. Então, nós temos, deixa eu tirar isso daqui. Continuando aqui, ó, vou dar continuidade para cá, tá? Passar para cá assim, ó, pra gente continuar. Então, nós temos aqui o 2x, o menos 2 dividido por 2 vai dar 1x, então vai ficar menos x, igual 7 mais 9 dá 16. Tenho 2x, paguei 1x que devia, fiquei com x igual a 16.
Portanto, resposta havia nossa, deixa eu tentar arrumar essa letra que tá horrível, né? Vamos lá. Então, havia na lata, havia na lata 16 litros, ok? E é isso. Eu espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.